Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém? Aproveitando que vocês estão em pé, gostaria de ler um texto que está lá em Filipenses, capítulo número 4. Quero louvar a Deus pela vida do Tigor, né, e da sua família. Que Deus abençoe grandemente. Como é bom nós vermos o fruto, né, que essa igreja já produziu, né? Tanta gente boa, tanta gente aí fazendo a obra de Deus. Tantos pastores que já foram levantados aqui também e hoje estão aí pregando com as suas igrejas, até maiores do que essa. E louvado seja Deus por isso. Obrigado, João. Querido, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Hoje eu vou ministrar uma palavra, né, para vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando de suas casas, que a maioria aqui não precisa ouvir, porque eu acho que poucos aqui sofrem por isso, mas aí você passa para alguém, né? Que eu vou falar de ansiedade. Eu sei que aqui não tem ninguém ansioso, ninguém se preocupa pelo dia de amanhã. Ninguém aqui se preocupa se vai casar, se vai descasar, se vai ter dinheiro, se vai ter emprego, se vai ter saúde, se os filhos vão ser bem-sucedidos, né? Quando a gente coloca filho no mundo, a gente fala assim, acabou os nossos problemas. Está aí um menino que vai estudar, trabalhar e me manter e eu estou tranquilo. Esse é o que todo pai pensa, né? Não vai ter mais dificuldade nenhuma. Meu pai sempre falava que filho criado, trabalho dobrado, né? Mas é isso. Filipenses, capítulo número 4, a partir do versículo 6, preste bem atenção, querido, que esse texto nos ensina. Filipenses 4, 6. Queremos louvar a Deus pela vida do Pedro e da Andeara, né, que se recuperaram aí da Covid. Louvado seja Deus. O Weber também, um irmão querido, graças a Deus saiu hoje do hospital. Nosso irmão Marson também, né? Que graças a Deus já está em casa também, se recuperando. E louvado seja Deus por isso. E como o Daniel falou, a vacina está começando a acelerar. E está acelerando tanto que os novos já estão sendo vacinados. Eu já fui vacinado essa semana. Então é um bom sinal, né? Sinal que está chegando no grupo dos novos aí agora. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos só pelo trabalho, pelo dinheiro, né? Pelo peso. Na verdade, querido, aqui ele afirma: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está querendo dizer aqui por nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, olha o que nós temos que pensar. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Põe em prática. Versículo 9. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Isso é o apóstolo Paulo falando. E o Deus da paz estará com vocês. Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque essa é a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E nós sabemos que ela é apta para discernir a nossa mente e as intenções do nosso coração. Por isso, meu Deus, abra a nossa mente e o nosso coração para entendermos e compreendermos o que quer nos revelar através dessa palavra.
Peço, meu Deus, não só pelos que estão aqui presentes, mas pelos familiares de todos que estão aqui presentes, por aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, que de uma forma muito singular, especial, o Senhor abençoe cada vida e cada coração. É no teu nome que pedimos e já te agradecemos. Amém. Podemos sentar, queridos. Ah, como seria bom se estivesse na farmácia aquele remedinho, né, para nos livrar de preocupação e ansiedade. Tem uns Rivotril da vida aí que derruba, né? A pessoa toma, apaga, mas depois, na hora que acorda, volta a tudo. Mas o fim da ansiedade, querido, é possível. Não estou falando que é um processo fácil. Não estou falando que é algo simples, mas eu estou falando que é possível, porque a ansiedade ela nos consome, a ansiedade nos deixa extremamente irritados. Você pode ver que a maioria das pessoas hoje vivem irritadas, tudo é motivo de irritação, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discórdia. Por quê? Porque as pessoas estão ansiosas, a pressa para todo lado, né? Tem um ditado que diz: a pressa é inimigo da perfeição, e nós vemos hoje as pessoas correndo, e quanto mais coisas nós temos para ganhar tempo, menos tempo temos. Como você acha que os nossos antepassados viajavam? De camelo, de cavalo, os nossos avós ali, de trem, né? Hoje você viaja de um país para o outro, de um continente para o outro, de avião, em questão de horas. E com quanto nós temos facilidade, você mandava uma carta, né? Demorava meses para você ter resposta, para chegar até a pessoa. Hoje é instantâneo. Você viu uma notícia, demorava para você ter acesso a essa notícia. Hoje não, hoje é instantâneo, né? Se eu falar Lázaro aqui, as pessoas já tremem, né? O cara que está aí sendo... Eu ouvi falar que estava em Bauru, né? Ó, tem gente que não vai nem fechar a porta. É brincadeira, viu, queridos? Mas toda notícia hoje, ela nos consome. Você sabe que estudos revelam isso. Que a pessoa, quando ela... Vamos imaginar que ela vai numa loja e ela é mal atendida. Vamos mudar. Ela é bem atendida. E por ela ser bem atendida, ela gostar da loja, ela simplesmente fala para um amigo: olha, eu fui naquela loja tal e eu fui bem atendido. Se eu for comprar alguma coisa, vai na loja tal, lá o pessoal lá é bacana. Mas se ela for naquela loja e ela foi mal atendida, ela não fala para uma pessoa, ela fala para no mínimo 10 pessoas. No mínimo para 10 pessoas ela fala: nossa, fui numa loja lá, que loja horrível, nunca vai naquele lugar, viu? E ela vai encontrar outro amigo: nossa, fui numa loja lá. Por quê? Porque a coisa ruim, ela propaga, a coisa ruim, ela tem uma velocidade muito maior, a coisa ruim, ela se dissipa muito mais rapidamente. E é por isso que nós hoje somos bombardeados de todos os lados por informações, e 99% delas extremamente negativas, extremamente preocupantes, que nos afunilam, que nos oprime, que nos constrange, que nos diminui, que nos deixa depressivos. A gente vai olhando a situação, como o Daniel falou, né? Você abre o Face ali, meu Deus, é só luto, luto, luto. Eu tenho medo, um dia eu abrir o Facebook e olhar e falar: Levi Momesso morreu. Né? Eu vi até eu morto ali, está tão rápido, né? Pode ser que a notícia saia antes. Porque é impressionante como a informação hoje ela corre. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos influenciados por tudo aquilo que vemos e ouvimos. E é por isso que essa guerra, querida, ela tem que ser travada na nossa mente. O maior campo de batalha que nós temos não é físico, não é no externo, é no interior. Tiago capítulo 4, ele já fala de onde vêm as guerras e pelejas: dentro de nós mesmos. A maior guerra se encontra aqui. O nosso maior inimigo é aquele que você vê todo dia quando você olha no espelho. Ele é o seu maior inimigo. Não é o diabo, não é o seu patrão, não é o seu vizinho, não é o pessoal da direita, nem da esquerda. Não, querido. Seu maior inimigo é você mesmo. Porque é uma guerra constante em nós sabermos o que é certo fazer e realmente fazermos o que é certo fazer. Porque nós sempre temos a tendência de, ainda que sabemos o que é certo, vamos lá e fazemos o que é errado. Então, a ansiedade ela é tão complicada porque não é o medo da tempestade que nos causa mais prejuízo. Não é o medo da tempestade.
Porque a tempestade, quando ela vem, a gente tem que encarar. A gente se vira ali com o que a gente tem. O maior problema nosso é a preocupação pela tempestade que está chegando. Você sabia disso? Porque a tempestade, ela vem, ela dura minutos. Ela vem, o terremoto, ele vem e dura minutos. Mas a ansiedade de quando isso vai chegar é que faz a pessoa ficar dias, meses. Imagine nós, aqui, agora, sabendo de uma notícia que no ano que vem, lá para abril do ano que vem, vai vir um meteoro e vai cair na Terra, e aí muitos ainda não sabem os efeitos que esse meteoro vai ter. Pronto, o mundo entra em crise, é um colapso, as bolsas, tudo, é um negócio que vai acontecer daqui a um ano, mas o planeta Terra vai parar, porque é a ansiedade de algo que ainda está por acontecer. E é isso que nós vivemos todo dia. Parece que toda a paz que nós temos, ela é momentânea, ela é passageira, ela vem e vai rápido. A ansiedade é diferente, a ansiedade parece que é uma chuva de meteoro, que toda hora vem um pensamento, você se livra daquele, vem outro, você se livra daquele, vem outro. Porque a ansiedade é sempre aquela perguntinha que a gente faz: e se? Está tudo bem, a pessoa está aparentemente feliz, contente, mas ela começa a ver lá que há uma recessão no país. E se eu perder o emprego? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar as contas? A esposa ficou grávida. Ai, mas e se eu perder o convênio médico? Ai, e se a minha esposa tiver pressão alta no dia? Ai, e se meu filho, minha filha nascer prematuro? Ai, e se eu não tiver dinheiro para colocar numa boa escola? A criança ainda está sendo gerada, mas o si já tomou conta da sua vida e do seu coração. E a gente está sempre colocando esse si. Ah, e se acontecer isso? Tem um livro que eu recomendo a todos, maravilhoso, do Dale Carnegie. É um livro fantástico, que ele fala assim: como parar de se preocupar e começar a viver. E é verdade, querido. Sabe, a preocupação não nos deixa viver, a preocupação tira a nossa paz. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma mensagem muito maravilhosa também. Ele fala: ladrões da alegria. E é verdade, é como se nós tivéssemos ladrões nos roubando todo dia. Basta a gente ter um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, vem alguém e rouba, vem alguém e tira, vem alguém e saca isso de nós. E a gente volta a viver. Você pode olhar, querido, todos os dias andando pelas ruas, você vai ver o semblante das pessoas, não importa que elas estão dentro de um shopping, não importa que elas estão dentro de uma Batista de Carvalho andando, você vai ver a maioria dos semblantes, não são de semblante pessoas que estão felizes, não são semblante pessoas que estão em paz, não é semblante pessoas que estão gozando uma alegria, mas é semblante de preocupação. É esse si que toma conta da nossa vida, toma conta do nosso coração. Aí se essa pandemia não acabar, aí se eu pegar coronavírus, aí se eu ficar doente, aí se meu filho, se meu pai, se meu avô, e esse si vai tomando conta do nosso coração. Você sabe que o medo e a ansiedade, eles não são irmãos, eles são primos, né? Do mesmo gênero ali, mas eles são primos. Porque o medo é isso, é algo que vem e a gente reage ali na hora. O urso pulou lá, que nós vimos esses dias aí, o urso que invadiu lá algumas casas. O urso invadiu, eu corro, eu me protejo. Agora o duro é eu ficar deitado, dormindo e pensando: e se o urso vir na minha casa? Aí houve um gato em cima do telhado, é o urso chegando. Houve uma lata de lixo caindo na rua por algum cachorro, alguma coisa. Ah, deve ter um urso no meu quintal. Sabe aquela história que é esse si que não deixa a gente viver. A ansiedade, querida, ela é comparada, é como se fosse assim, como se você subisse uma escada. Às vezes você mora num prédio lá e tem até 4 andares, não precisa de elevador. Então você mora no 3º andar, você pega a escada com as sacolas do mercado e vai subindo. Quando você chega na porta do seu apartamento, você põe a sacola e está assim. A ansiedade, ela rouba a sua respiração. A ansiedade, ela não te deixa respirar. É como se você tivesse toda hora com falta de ar.
A ansiedade é isso, ela não deixa você ter paz, ela não deixa você ter alegria, ela não deixa você usufruir. É uma angústia na vida todos os dias. Agora deixa eu falar uma coisa para você, porque eu falei aqui como se livrar da ansiedade. Quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais a gente entende o Evangelho, quanto mais a gente aprende o que a Bíblia Sagrada nos ensina, menos ansiedade nós temos. E é por isso que a gente tem que se ater a isso. É por isso que a gente tem que se apegar a essa palavra e realmente crer nela. Porque o medo, ele vê uma ameaça. O medo, ele vê o que está vindo. Agora a ansiedade não, a ansiedade ela imagina. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês, nós temos uma mente tão fértil para imaginar. Qualquer mãe e pai, que o filho sai, vou numa festa, chega cedo, pode deixar que 11 horas eu estou em casa. Deu 11h10, não chegou. Está um pouquinho atrasado, 11h15. Será que aconteceu alguma coisa? 11h30. Meu Deus. Ai, Jesus. Será que bateu o carro? Será que foi sequestrado? Será que o Lázaro pegou? Né? Porque já, a imaginação nossa é assim. A imaginação. Acorda de madrugada. Quando você acorda de madrugada, o que você pensa? Em passarinhos. Você acorda de madrugada, você pensa em maritaca. Você acorda de madrugada, você pensa em canarinhos cantando, né? Você acorda de madrugada, você pensa em cachoeira, você pensa em lago, você pensa em praia. Você acorda de madrugada, você só pensa porcaria, você só pensa em tragédia, em desgraça, em morte, em problema, em luta, em crise. É impressionante como a nossa mente ela é fértil para pensar em coisas negativas. E a ansiedade ela faz isso. A ansiedade ela leva o nosso sono. Para começar, quando você tem alguma coisa que te preocupa muito, você não consegue dormir. Você fica virando na cama, você vai para lá, você vai para cá, você levanta, você vai para o banheiro, você toma água, você abre a geladeira, fecha a geladeira, volta para a cama, volta para o banheiro. Você faz uma turnê na sua casa. Não vê na hora do dia clarear, não vem da hora do sol aparecer. Porque a noite parece que trouxe com ela a preocupação, a angústia. A ansiedade ela tem esse poder de levar o nosso sono. A ansiedade ela tem esse poder de levar a nossa paz. A ansiedade tem esse poder de levar a nossa esperança. A ansiedade ela faz com que a gente tenha ataque de pânico, que a gente tenha fobia. Tudo a gente imagina as coisas piores possíveis. Estudos foram feitos e comprovaram que uma criança mediana hoje, dos seus 8 aos 10, 11 anos, 12 anos de idade, chegando na adolescência, ela tem o mesmo nível de ansiedade do que uma pessoa que em 1950, aproximadamente 70 anos atrás, era cuidada, internada no hospital psiquiátrico. Qualquer pessoa que tivesse esse nível de ansiedade que nós temos hoje, estaria internado num hospital psiquiátrico em 1950. Então, olhe como nós aumentamos o índice de ansiedade. Pessoas do século 20 têm 3 vezes mais, estão 3 vezes mais propensas a ter depressão do que pessoas do século passado. E olha que nós somos a geração do oba-oba, nós somos a geração do entretenimento, nós somos a geração do fast food, somos a geração do tudo fácil. Somos a geração que nos preocupa com guerra. Somos a geração que nos preocupa com comer, com beber, porque hoje comer e beber você consegue, ninguém morre de fome. A preocupação até o século passado era sobreviver, era comida. A nossa preocupação hoje não é, a nossa preocupação hoje é com performance. Hoje as pessoas têm mais preocupação de não engordar. No século passado as pessoas tinham preocupação de morrer por não comer. Mas conquanto nós tenhamos tudo isso ao nosso favor, nós tornamos pessoas cada vez mais infelizes. Psiquiatra, né, que muito conhecido, Augusto Cury, ele fala muito disso. Que nós somos a geração mais infeliz na história da humanidade. Desde que a história da humanidade é contada, nunca teve uma geração tão infeliz como
atual. Nós somos a geração do século da ansiedade, da depressão, da angústia, da crise, do medo, dos traumas, da fobia. Tudo é uma fobia, tudo hoje é um medo, tudo hoje é um trauma. Tudo hoje tira a nossa paz. É impressionante como hoje nós somos induzidos ao consumo assim, desenfreado. Antigamente você ganhava um presente, você ganhava um brinquedo, algo assim, você curtia, você ganhava uma roupa nova, você curtia, você não usava para qualquer coisa não. Você não via a hora de ter o momento certo. Hoje, pelo amor de Deus, você compra qualquer equipamento, qualquer coisa, você nem curte direito, você está uma semana curtindo aquilo ali, de repente você vê que lançou um novo, já perdeu a graça. Nós não temos tempo nem de curtir. As coisas hoje tomou uma velocidade, uma proporção, a tecnologia, o conhecimento, ele demorava séculos para se multiplicar. Hoje está demorando anos, e cada 2 anos, todo conhecimento ele dobra. Ele dobra. De tudo que descobriu até hoje, daqui 2 anos vai ter dobro desse conhecimento. E isso olhando de uma maneira construtiva, era para nos proporcionar mais prazer, mais alegria, mais paz, menos ansiedade, mas é o contrário. Tudo isso tem proporcionado em nós mais angústia, mais preocupação, mais ansiedade. E tudo isso tem acontecido, querido, porque nós não observamos uma coisa: a palavra de Deus. Nós estamos abrindo mão daquilo que é essencial para a nossa vida. A palavra de Deus, a lei de Deus, o que Deus nos orienta, como Paulo fala aqui no versículo 9, olha o que ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A gente acha que a lei de Deus é uma prisão. A gente acha que a Bíblia Sagrada, os ensinamentos de Deus, é uma prisão que nos condiciona e nos coloca ali para nós sofrermos e ficarmos impossibilitados de vivermos o que está fora daquela cerca. Mas pelo contrário, querido, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela é uma cerca que nos protege. Ela nos livra do laço do passarinheiro. Ela nos livra da peste perniciosa. Ela nos cobre. Salmo 91 diz que aqueles que confiam no Senhor, como diz o salmista também, eles são como uma condição que não se abala. Mas o Salmo 91, ele diz que Deus é o nosso esconderijo. Deus é debaixo da sombra dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Querido, para você ter sombra, você tem que estar perto. O texto diz que como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, assim o Senhor nos protege. Então, quando eu estou perto de Deus, eu tenho essa paz que excede todo o meu entendimento. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e acho que é algo ultrapassado, é algo que não serve para mim, é algo que é de fanático, é de religiosos, porque infelizmente nós tivemos muitas pessoas desqualificadas, ignorantes e até mal intencionadas, pregando o Evangelho, falando de Deus, interpretando a Bíblia, e trouxe um monte de ensinamento errado, que faz com que muitos fiquem presos, faz com que muitos fiquem reféns, e esquece de entregar ao Senhor, como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Esquece de ter essa paz, como Jesus mesmo falou lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vão estar cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vou colocar mais peso, eu vou colocar mais jugo, eu vou fazer vocês sofrerem mais. Não, querido. Vinde a mim, todos vão estar cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estamos vivendo num mundo onde as dificuldades são enormes. Os problemas multiplicam todos os dias. Estamos vivendo um período ainda com esse Covid-19 que isso aumentou muito mais. E isso tem deixado as pessoas extremamente ansiosas. E a ansiedade, ela faz um mal enorme para a nossa saúde. Isso é comprovado
Você pode olhar os médicos, você vai ver nos hospitais, mais de 70% de todas as doenças são equivalentes de ansiedade. A ansiedade é um mal do século, é um mal terrível, ela afeta a nossa saúde. E a notícia que eu tenho para te dar é que, infelizmente, as coisas não vão melhorar, a tendência é piorar. E se eu não aprender a controlar essa ansiedade, se eu não aprender a me livrar dessa ansiedade, querido, eu estou condenado. As coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Ah, vai passar o Covid-19? Vai, e se Deus quiser vai passar mesmo. E lá em Israel, aparentemente já passou, e você viu, já voltou a guerra. Já voltou bomba, já voltou míssil. Não tem jeito, acaba uma coisa, vem outra, livra de uma, vem outra. A ansiedade é isso, preocupação é isso. Então o que nós precisamos? Nós precisamos buscar uma maneira de amenizar isso, de evitar esse sofrimento. De não sofrer tanto com essa palavrinha pequenininha, mas tão desgraçada, que Jesus já falou há 2000 anos atrás, quando ele deu o Sermão da Montanha, a primeira pregação dele, falou lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus já havia se preocupado, Jesus já sabia que esse era um mal que estaria no coração de todos os homens. Então nós precisamos buscar essa maneira de evitar esse sofrimento. E como? É como Paulo diz aqui, ó. E o Deus da paz estará com vocês. Quando? Quando eu colocar em prática tudo que eu tenho aprendido, recebido e ouvido. Aí eu vou ter paz. Sabe por quê? Porque o caminho da ansiedade, querido, ele leva a um outro estágio. E é o estágio da depressão. E a depressão, ela vai gerando outras coisas em nós. Quando a pessoa está deprimida, ela vai perdendo algumas coisas. E a primeira coisa que ela perde é a capacidade. Ela vai perdendo várias capacidades, ela vai perdendo várias coisas que poderia proteger ela, agora, por causa da depressão, deixa ela mais volúvel ainda. Uma das coisas que acontece é que a gente perde a capacidade de raciocinar. Quando a depressão vem, a gente está tão focado no problema, a gente está tão focado na coisa ruim, que a gente já não consegue raciocinar bem. A gente só pensa para o lado negativo. Quando a depressão vem, as pessoas perdem a vontade de trabalhar. Elas deixam de produzir, elas deixam de ser produtivas. O emprego vira uma prisão, o emprego vira uma penitência. Só dela falar que tem que trabalhar naquele ambiente, ver os outros funcionários, ver o chefe que ela não gosta, ver a colega de trabalho que falou mal dela, ver o chefe que chamou a atenção dela, ela já fica ruim. Não é à toa que muitas pessoas hoje estão afastadas do trabalho. Estão impossibilitadas de trabalhar, porque o ambiente de trabalho causou depressão, fez ela ficar deprimida. E a depressão, ela vai subindo as escalas, porque ela perde a vontade de raciocinar, ela perde a vontade de trabalhar, e ela chega ao ponto de chegar no estágio que ela perde a vontade de viver. E infelizmente, muitos já estão nesse estágio. A depressão faz isso. A pessoa perde a vontade de viver. Ainda que a vida seja bela, ainda que a vida seja linda, ainda que a vida seja gostosa, ainda que viver, e muitos estão lutando para viver, quem está em depressão, ele perdeu a vontade de viver. E nós não estamos isentos disso, querido. É por isso que só a prática do Evangelho pode nos livrar disso. Porque mesmo sendo cristão, mesmo estando dentro da igreja, nós podemos ter momentos de relapso, nós podemos ter momentos de distúrbio, nós podemos ter momentos de insensatez. E fazermos como Elias, ficar extremamente deprimido, entrar numa caverna e fugir. Quando ele fugiu de Jezabel e Acabe, o texto diz que ele pediu até a morte. Nós vemos o próprio Sansão, que foi um juiz escolhido por Deus, e ele perdeu o desejo de viver ao ponto que cometeu o suicídio. Se matou e matou centenas, dezenas, milhares de filisteus junto. Então a depressão,
é algo real que está aí batendo a nossa porta todos os dias. Mas ela vem, antes dela chegar, ela manda a sua antecessora, que é a ansiedade. E a ansiedade vai causando esses mal, essa preocupação, essas angústias dentro de nós. E o que eu queria que você aprendesse hoje é exatamente isso: como vencer a ansiedade, como combater a ansiedade, como se livrar dessas preocupações que todos os dias nos atormentam. E não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem saúde, se você não tem saúde, porque a ansiedade e a depressão, elas são democráticas. Elas entram em todo quanto é lugar. Em classes sociais baixas, médias, altas, não tem lugar onde a ansiedade e a depressão, ela não tem acesso. Ela só não vai ter acesso naquele que realmente conhece o Evangelho, pratica o Evangelho, vive o Evangelho e descansa no Evangelho. E é por isso que você tem que conhecer o Evangelho. Porque é só conhecendo a Deus, é só pela fé que a gente consegue vencer essa ansiedade. Eu queria ler um texto com vocês agora, que está lá em Lucas, capítulo 18, para a gente compreender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me livro da ansiedade. Lembra que eu falei para vocês como se livrar da ansiedade? Quanto mais conhecimento de Deus, menos ansiedade. Quanto mais conhecimento de Deus, mais fé. Tudo é um processo. Eu quero contar a história para vocês de um juiz iníquo. Vou ler o texto. Diz assim, lá em Lucas 18. Fala assim, ó: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha aí, Jesus contou uma parábola com esse objetivo, para que as pessoas, os discípulos, aprendessem a sempre orar e não desanimar. E olha a história que Jesus contou. E disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Se o juiz iníquo ficou de saco cheio daquela mulher e atendeu, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pode deixar aí. Essa é a grande questão. As informações desse tempo presente, as angústias desse tempo presente, tudo que nós estamos sendo submetidos a esse tempo presente, está fazendo algo extremamente prejudicial à nossa saúde física e mental. Que é o quê? Desfalecendo a nossa fé. Muitos estão perdendo a fé. Muitos estão colocando em dúvida o agir de Deus. Muitos estão questionando se Deus realmente está intervindo, não está intervindo, está agindo ou não está agindo. Agora olha o que Jesus explicou aqui. Jesus falou: olha, numa cidade tinha um juiz que era mantido pelos traficantes. Então imagine a cena. O juiz era o maior bandidão da cidade, porque todo mundo sabia que ele era safado, que ele era ladrão, que ele defendia traficante, que ele vendia sentença. Toda a cidade sabia, a fama dele, que ele era injusto. Presta atenção, juiz é aquele que pratica justiça. Juiz é aquele que faz justiça. Mas esse juiz, Jesus fala que ele era injusto. Que ele era um juiz que ele não tinha medo de nada. Ele era o bambambam da cidade, não tinha ninguém acima dele. Então ele era aquele que prendia e aquele que mandava soltar.
Ele era o cara que todo mundo sabia. E ele era extremamente safado, injusto, arrogante, prepotente. A fama dele era de uma pessoa extremamente arrogante, soberba, prepotente e injusta. E esse cara só praticava injustiça, só fazia as coisas erradas. E ele não estava nem aí, ele não temia a Deus, ele não se importava com a mídia, ele não se importava com a sociedade, ele não se importava com a imprensa, ele não estava nem aí com o que falavam dele. O negócio dele era continuar vivendo as injustiças dele, ganhando o dinheiro dele de forma injusta. E aí Jesus conta essa história, que nessa cidade onde tinha esse juiz, tinha uma viúva. Viúva naquela época, querido, era extremamente inferiorizada em todos os aspectos. Viúva, ela não tinha quem defendia ela, não tem quem sustentava ela. E com certeza essa viúva, ela tinha alguma causa pendente na justiça, talvez pela morte do seu marido, talvez uma herança, talvez um credor incompassível que estava querendo, afugentando ela de todas as maneiras. E ela sabia que a causa dela era justa, ela sabia que ela tinha direito, mas o juiz não dava importância, ele não julgava a causa dela. E ela constantemente sofria. Por quê? Porque a causa dela não era resolvida, não levava a júri. O juiz não resolvia. E aí ela montou uma estratégia. Eu vou ficar no pé desse juiz. Eu vou encher o saco dele. O juiz ia sair cedo para ir para o tribunal. Estava ela lá no portão. Os seguranças do juiz tudo ela gritava: juiz, vem a minha causa, vem a minha causa. E o juiz, deixa essa louca para lá. O juiz chegava no tribunal, ela já tinha chegado lá, e ele entrando no tribunal: juiz, a minha causa, a minha causa. O juiz saía do tribunal para ir para casa, ela: juiz, a minha causa. E todos os dias, ela constantemente provocando esse juiz para ver a causa dela. Esse juiz que não é justo, esse juiz que não está nem aí com ninguém, esse juiz que não se preocupava com viúva, com órfão, com necessitado, porque nem com Deus, com nada, ele ficou tão de saco cheio dessa mulher enchendo o saco dele, que ele falou: quer saber de uma coisa? Traz a causa dela aqui, deixa eu resolver. Resolveu, deu sentença. Pelo menos eu estou livre dela. Olha o que Jesus está querendo que a gente aprenda, querido. Se um juiz injusto, safado, bandido, ladrão, resolveu a causa de uma mulher que pediu, que ficou importando nele, como que o nosso Pai, que é nosso Pai, que é justo, que ama, que é bondoso, que deu o Filho para morrer por nós, que criou esse universo para nós, que nos dá o fôlego de vida, que nos sustenta, que manda a chuva, que manda o ar, que cuida de nós todos os dias, como que Ele não vai resolver a nossa causa quando nós colocarmos diante dEle? O grande problema é que a gente coloca em dúvida, a gente ora, mas não crê. É por isso que Jesus fala: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós estamos perdendo a fé. Nós estamos perdendo essa capacidade de acreditar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos perdendo a capacidade de acreditar que agindo Deus, quem impedirá? Pelo amor de Deus, querido, se você perder dinheiro, você não perdeu nada. Se você perder saúde, você perdeu alguma coisa. Agora, se você perder a fé, se você perder essa capacidade de acreditar que existe um Deus, que é seu Pai, que cuida de você, que te ama, querido, você perdeu tudo. Aí simplesmente você vai ser uma pessoa jogada ao relento, você vai ser como uma folha seca, jogada ao vento de um lado para o outro, porque você não vai ter convicções, você não vai ter certeza, você não vai ter fé, você não vai ter nada. Qualquer coisa te leva, você vai ser inconstante, você vai ser como a onda do mar. A Bíblia diz que as pessoas sem fé, ela é como a onda do mar, ela vai e vem, ela vai e vem, ela é extremamente inconstante. Tiago diz lá no capítulo 4, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos, porque uma hora a gente acredita em Deus, outra hora a gente não acredita. Uma hora a gente está cheio de fé, não, Deus é comigo, outra hora a gente, será que Deus me ama? Querido, falta essa constância, falta essa certeza, falta essa convicção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como também não dará com ele todas as coisas? Está lá, Paulo escreveu isso, está lá em Romanos 8,31. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra nós? Então eu só me livro da ansiedade, eu só me livro da crise quando eu tenho esse conhecimento de Deus. Quando eu começo a entender quem Deus é, e aí eu tiro essa roupa que colocaram em Deus da religiosidade.
Essa roupa que colocaram em Deus, do Deus da barganha, desse Deus que só faz negócio, desse Deus carente por amor, carente por reconhecimento, como se Deus fosse um ser humano vaidoso. E as pessoas acham que Deus é isso: se eu não der o dízimo, Deus vai me dar para o inferno. Se eu não for no culto, eu vou para o inferno. Se eu olhar para uma mulher na rua e desejar, eu vou para o inferno. Porque se eu não ajudar o pobre, eu vou para o inferno. Parece que Deus é o diabo, não é Deus. Parece que Deus é o próprio Satanás. Porque é tanta má imagem que fizeram de Deus, que as pessoas têm mais medo de Deus do que confiança num Deus que cuida de nós. Parece que as pessoas têm uma dificuldade de ver Deus como Pai. Eu contei aqui para vocês semana passada, Max Lucado, né? Quando ele e o irmão dele quebrou o vidro do vizinho, o vizinho veio lá tudo bravo, foi falar com o pai dele: seus filhos quebraram meu vidro, quem vai pagar? Quem vai? O pai bateu no peito e falou: eu pago, porque eles são meus filhos. A gente parece que não consegue olhar para cima e ver que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós, que Ele é justo, que Ele é amor, que Ele é bondoso, que Ele é paz, que Ele é justiça. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, aonde nós estaríamos? Lembro de uma história de um menino que estava num avião, e esse avião passou por uma grande turbulência. Todos os passageiros estavam em pânico, achando que o avião ia cair, e o menino bem tranquilo ali, brincando, sossegado, sentado na poltrona. E a hora que passou aquela turbulência, algumas pessoas chegou nele e falou: menino, mas você não ficou com medo do avião cair? Você ficou aí tranquilo? Por que você não tem medo? Ele falou: não. Por que você não tem medo? O piloto do avião é meu pai. Sabe que às vezes nos falta essa confiança. Olha bem aqui para mim. Você ainda está dirigindo a sua vida? Se você ainda estiver dirigindo a sua vida, meu querido, eu sinto te dizer, você está ferrado. Você está ferrado. Porque a gente tem uma capacidade enorme de levar a nossa vida para o buraco, de nos encher de angústia, de nos encher de problemas, de tribulações, de dificuldades, de ansiedade. Por quê? Porque os nossos caminhos só nos levam a isso. Mas se você um dia resolveu assumir a sua incompetência e falar: Jesus, a minha vida não pertence mais a mim, eu entrego a Ti. Cuida da minha vida, dirige os meus passos, me dá um coração igual ao teu. Querido, deita e dorme. Mas está uma tempestade vindo. Estou falando para você, deita e dorme. Não, mas pode ser que... Deita e dorme. Porque eu estou falando para você de um Deus que cuida dos seus. Ele não é bastardo, Ele não trata como bastardo, Ele não é padrasto, Ele é Pai. E um pai, ele cuida dos filhos nos detalhes. Por isso que nós temos que alimentar essa fé. Agora a fé, ela vem por onde? Assistindo o Big Brother, assistindo o Datena, assistindo coisas ilícitas. É por aí que vem a fé. Tomando partido, odiando um lado político e amando outro lado político. É assim que vem a fé. Não, querido. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Agora Jesus, ele foi enfático lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz que todo aquele, quando ele termina o sermão da montanha, e quando ele fala que todo aquele que escuta as palavras dele e não as pratica, é semelhante a um homem burro. Insensatez quer dizer isso, quer dizer burrice, que edificou a sua casa sobre areia, fez uma casa muito bonita, trabalhou nos detalhes, pôs piso de porcelana, fez sacada, deixou a casa maravilhosa, linda, 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 mas não se preocupou com o fundamental, que era com o alicerce. Ele fez a casa na areia. E quando ele fez, querido, não tinha chuva, não tinha vento, não tinha tempestade, então foi tranquilo. Só que todos nós estamos sujeitos a vento, a chuva e a tempestade. E o texto diz que chegou um certo dia que veio um vento, que veio uma chuva e uma tempestade, e bateu naquela casa,
E aquela casa se desfez, ela se destruturou, ela se definhou, ela quebrou toda. Ela foi totalmente destruída pelo poder do vento e da tempestade. Por quê? Porque ela não tinha base, ela não tinha estrutura, ela não estava firmada em algo seguro, ela estava simplesmente na areia, que é instável. Agora Jesus continua e ele afirma, é Jesus falando, que todo aquele que escuta, mas não somente escuta, mas também pratica tudo o que tem ouvido, ele é semelhante ao homem sensato, inteligente, prudente, que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Ele sabia, ele entende que pode vir vento, que pode vir chuva, pode vir tempestade, então ele foi prudente. Ele falou, não, a areia aqui é legal, vai ser mais fácil, mas eu prefiro fazer na rocha. Eu prefiro pegar a picareta, pegar um enxadão, cavar, buscar uma estrutura forte e fazer minha casa ali. Porque eu sei que se eu fizer ali, quando vir a chuva, quando vir o vento, quando vir a tempestade, ela vai perseverar. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, quando veio a chuva, o vento, a tempestade, a casa dele se desfez. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, quando veio a chuva, o vento, a tempestade, a casa ficou intacta. Querido, todos nós estamos sujeitos a vento, a chuva e a tempestade, crendo ou não crendo em Deus. A grande diferença é essa. É se nós estamos em Jesus. Se nós realmente cremos no Evangelho, se nós realmente cremos na palavra. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade. A gente pode até balançar, mas a gente não cai. A gente continua em pé. Mas o grande problema nosso é que a gente acha que o Evangelho é mágica. Vender o Evangelho de uma forma tão barata. Sabe aquela coisa de fim de feira? Aquelas laranjas que sobrou, aquelas laranjas mole, aquela banana que já está toda feia. E aí o feirante fala, eu não quero levar isso para casa não. Aí está lá banana, R$6, R$7 a dúzia. E aí no fim da feira ele fala, 10 laranjas por R$3, por R$2. Aí todo mundo vai passando e pegando de baseada. Abaixou a laranja, abaixou a laranja. Laranja agora, uma dúzia de laranja por R$2. Era 8, agora é R$2. Aí todo mundo vai. Fizeram isso com o Evangelho. Porque falaram que o Evangelho não é uma prática de vida. É simplesmente uma barganha. Assim como hoje nós somos uma geração extremamente consumista, materialista, que tudo a gente paga. Então se eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e eu compro o Doril. Se eu quero um celular, eu vou lá e pago e pego o celular. Se eu quero um carro, eu vou lá e pago, eu compro o celular. Eu tenho essa facilidade. A gente acha que o Evangelho é assim, eu vou, eu dou meu dízimo na igreja, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia da minha maneira e Deus faz o resto. Não, querido. Você pode saber a Bíblia de capa a capa, você pode dar todos os seus bens, você pode dar até o seu corpo para ser queimado, como Paulo diz lá em Coríntios capítulo 13. Você pode fazer tudo isso, mas se você realmente não tiver amor por Deus, se você não vê Deus com um olhar de amor, com um olhar de pai, e não amar o teu próximo como a você mesmo, se você não for praticante da palavra, que você só está perdendo tempo. Deixa eu resumir para você entender melhor. Vamos imaginar que você tem um pedaço de terra. Você comprou um pedaço de terra. E você foi lá e passou a máquina, limpou, arou, deixou a terra bonitinha. E falou assim, eu vou semear algo ali. E você vai lá com muito custo, você vai lá e planta a sua semente, semeia lá, e você abriu buraco por buraco e colocou. Passa uma semana, querido, você vai lá e não vê o fruto do que você semeou. Você vê um monte de erva daninha, um monte de mato, um monte de coisas que cresceu ali que você não semeou. Porque as ervas daninhas, o mato, não precisa semear. Ele cresce, ele vem. A coisa ruim, você não precisa ir atrás. Eu fico besta de ver. A coisa ruim você não precisa buscar, ela já vem. Tem gente que ainda busca. Tem gente que ainda vai. Mas a coisa ruim é assim, ela aparece do nada. Imagine você buscando, imagine você indo atrás, imagine você semeando isso.
Aí não tem jeito, a lei da semeadura ela é universal. Mas a coisa boa, querido, não, você tem que plantar, você tem que adubar, você tem que arar, você tem que cuidar. Demora meses, às vezes até anos, para você ter o fruto daquilo. Agora as pessoas vêm para a igreja num dia, no outro dia elas já querem que tudo muda. Querido, presta atenção, nada mudou, é aqui que muda. Você muda a maneira de pensar, você vem para a igreja totalmente egoísta, ganancioso, pensando em você, querendo mais, querendo ter mais carro, porque a propaganda da televisão é essa. Você que está desempregado, você que não tem dinheiro, você que está querendo, você está andando de busão. Você está ganhando R$1,5 conto por mês. E de repente você vê lá um testemunho. Não, porque eu era gari e eu fui para a igreja universal, eu virei empresário. Eu fui para a igreja da prosperidade, eu virei um mega empresário. Hoje eu tenho 3 lojas, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. E aí você vê naquela ganância. Eu também quero isso, eu também quero isso, eu também quero isso. E as pessoas vão buscando bens materiais, coisas materiais, e só resolver os problemas. Mas o maior problema está aqui dentro. Você só vai ter paz genuinamente quando Deus da paz te der. E voltando lá para Filipenses, capítulo 4, versículo 9, você vai ver exatamente isso. É quando eu pratico. Quando eu pratico. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da estará com vocês. Deixa eu perguntar para você, uma pessoa ansiosa, ela está em paz? Uma pessoa com depressão, ela está em paz? Sim ou não? Querido, para ter paz, Deus tem que estar aqui, ó. A paz só vem dele. A minha paz os deixo. Lá em João 14, Jesus fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mas não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê em mim. Agora, por que o nosso coração anda tão turbado? Por que a gente anda tão ansioso? Por que a gente está tão depressivo? Porque não estamos crendo no Deus correto. Porque o meu Deus, Ele não é um faraó. Meu Deus, Ele é o meu Pai. É aquele Abba. Abba, Pai, quer dizer paizinho. Ah, querido. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Tudo muda quando você conhece o Pai que você tem. Imagine você lá jogando bola e pá, sofreu lá, quebrou a perna, quebrou o tornozelo. Aí tá lá inchado, você preocupado, tudo, e aí leva você para o hospital. Chega lá, quem que te atende? O médico. Quem que é o médico? É o seu pai, que é ortopedista. Você fala assim, uff. O que eu estou querendo dizer para você? Que não importa o problema que você tem. Porque o que importa não é o problema. Não é, o que faz a diferença na nossa vida não é o que está acontecendo do lado de fora. Não é os problemas, as dificuldades do dia a dia, as lutas, as tribulações que aparecem no nosso caminho. O que vai fazer a diferença é o quanto de confiança e convicção e certeza nós temos que Deus nos ama. E quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho essa certeza, tudo isso me dá paz. E mesmo se eu estiver no meio de uma tempestade, eu continuo em paz. Por que você acha que Jesus estava dormindo no barco no meio da tempestade? Porque ele estava confiando no Pedro, o barqueiro, no André, o camarada pescador que vivia ali naquele mar da Galileia e conheciam? Não, querido, Jesus sabia que tinha um Pai, que tinha um Deus, que cuidava deles no detalhe. E Jesus, ele foi tão enfático, ele falou, olha, vocês viram eu fazendo coisas miraculosas, coisas extraordinárias, mas eu quero falar uma coisa para vocês, se vocês realmente crerem no Pai, e tiverem fé, vocês não vão só fazer o que vocês viram fazer, mas vocês vão fazer coisas maiores ainda. Querido, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, é o mesmo Espírito que está em mim. Deus não me vê como um Levi, Deus me vê como Jesus.
partir do momento que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou amado do Pai, eu não sou amado porque eu sou perfeito. É lógico que quando meus filhos estão ali, o Lucas, a Amanda e a Sabrina, não importa o que eles façam, querido, eu não vou amar mais ou menos. Não importa o que eles façam. Eu não vou deixar de amar, ou dependendo do que eles fizerem, eu vou amar mais. Eu já amo e pronto. Agora, muitas coisas que eles fizerem vai fazer eu gostar ou não. Se o Lucas virar um bandido e for preso, eu vou continuar amando, mas eu não vou gostar do que ele fez. Mas isso não quer dizer que eu deixei de amá-lo. Isso não quer dizer que ele não vai sofrer as consequências pelo erro que ele fez. Vocês estão entendendo? Deus é Pai. E Pai é isso. Pai não nos deixa de amar porque a gente erra. Ele continua nos amando. Só que Ele gostaria que nós não errássemos para não sofrer o dano. Por isso que tem essa palavra. Por isso que Ele nos ensina. Por isso que Ele nos exorta. Por isso que Ele nos ensina a dividir o pão. Por quê? Porque se nós nos tornarmos arrogantes, egoístas e avarentos, isso só vai fazer o mal para nós. Lá em Eclesiastes, querido, diz assim, capítulo 9, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, com 8, depois de muitos dias o acharás, porque você não sabe o dia de amanhã. Quando você tem condições, você tem que ajudar, você tem que usar os seus recursos, você tem que usar tudo que você tem para fazer o bem para o próximo. Você tem que ver os necessitados, você tem que cuidar da causa do órfão, da viúva, foi isso que Jesus falou. Você tem que perdoar o seu inimigo, aquela pessoa que te prejudica, aquela pessoa que te fez mal. Não queira o mal dela, não deseje o mal dela, faça o que Jesus falou, perdoe. Mas se o camarada me ofender 7 vezes, perdoe 7 vezes. Se ele me ofender 70, perdoe 70. Se ele me ofender 490, perdoe 490. Por quê? Porque o perdão faz bem para você. É isso que é praticar o Evangelho. É dividir o pão, é ajudar o órfão, é ajudar a viúva, é perdoar, é amar o próximo, é fazer o bem, é se importar com a causa do órfão, da viúva, do necessitado. É não julgar e não condenar ninguém. Se viu que alguém está com necessidade, se viu que alguém fez alguma coisa errada, é orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa, não ficar julgando, condenando. É horrível o que a gente tem visto hoje, a polarização da política. E a gente vê só postagem dos dois lados, só falando mal um do outro, como se nós fôssemos inimigos, como se nós não fôssemos seres humanos, como se nós não fôssemos próprias famílias sendo divididas. Os filhos da paz, querido, eles não têm tempo para falar mal, eles não têm tempo para criticar, eles não têm tempo para julgar, eles não têm tempo para nada. O tempo deles é só de confiança, é só de fazer o bem, é só de crer. Por isso, querido, que a Bíblia diz, por isso não desfaleçamos. Porque aquele que perseverar até o fim, esse que será salvo. Então não desfaleça o seu coração. É impressionante a inconstância das pessoas hoje, não entende nada do Evangelho. Igreja hoje é um lugar onde eu vou, assim, eu sou igual urso, sou inverno, né? Então o ano tem 12 meses, 6 meses ali eu vou na igreja e 6 meses eu faço o que eu tenho vontade. Não existe uma constância, não existe ali uma convicção, uma perseverança. Não, eu sou de Jesus, Ele é meu, eu cultuo mesmo, eu tenho as minhas responsabilidades como cristão, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto de ouvir o Evangelho, eu tenho uma igreja onde eu congrego, onde eu me envolvo de alguma forma para fazer com que o nome de Deus seja exaltado, para fazer com que o reino de Deus cresça. Não, hoje é uma inconstância. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está fora, e aí volta, aí vai, e volta, e sai, e uma hora está crente, outra hora está ateu, outra hora está espírita, outra hora está muçulmano. Tem pastores aí, amigo meu, que virou até muçulmano já. Querido, é impossível. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olhe todos aqui para mim. É impossível que quando você realmente conheça o Evangelho, conhece Deus e tenha clareza e entenda, você se desvie, você se
se afaste, você queira voltar para trás, você saia da presença dele por causa de homens. Ah, o pastor não me cumprimentou, o pastor não ligou para mim quando eu estava doente, ah, o pastor não fez isso, fez aquilo. Esquece, pastor é pife, é falho também, mas quando o seu negócio é com Cristo, que ele não tem como você se afastar. Não tem vida, não tem morte, não tem anjo, não tem principado, não tem potestade, não tem presente, não tem o porvir, não tem nenhuma criatura que pode afastar de Deus. Por que você acha que Paulo na cadeia, quando falaram ou você nega ou você morre, ele falou, por que vocês estão esperando? Pode cortar minha cabeça. Por que vocês acham quando Pedro foi preso e falaram, e agora ou você nega ou você morre? Meu querido, o que vocês estão esperando? Me crucifica de cabeça para baixo. Por que vocês acham que João, quando levaram ele preso para a ilha de Patmos, ou você nega, ou você vai para a ilha de Patmos, vai ficar preso. Quer me levar agora? Por quê? Porque são convicções, e convicções ninguém tira de nós. E quando Deus já não é mais uma historinha que nós ouvimos do pai e da mãe, mas quando Deus é uma realidade na nossa vida, no nosso coração, essa paz de Deus que excede todo o nosso entendimento, guarda a nossa alma e o nosso coração, porque é isso que diz no versículo 6, versículo 7, versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que ela vai guardar, querido? O que ela vai guardar? O que ela vai guardar? E é isso que nós precisamos guardar. Pode pegar o seu dinheiro, a sua fortuna, colocar no banco, colocar na seguradora, pode fazer o que for, mas você ainda está sujeito a sofrer na mente e no coração. Mas quando você está em Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Como não se apaixonar por esse evangelho? Como não acreditar? Como não crer? Como não amar esse Deus? Agora, a perseverança é fundamental. Por isso que Jesus conta aquela parábola do juiz iníquo. A gente tem que perseverar. Mas não é usar de vãs repetições, não é ser religioso. Não, é confiar. É falar, é ser sincero diante de Deus, é falar onde está doendo, é abrir o coração. Com Deus não tem rodeio. É falar, se o problema é financeiro, Senhor, estou com dificuldade financeira, Senhor, me ajuda, não estou conseguindo pagar as minhas contas, fiz burrada, não cuidei bem das minhas finanças e agora estou padecendo, Jesus me ajuda. Senhor, meu casamento, não observei o teu evangelho, não pratiquei o que o Senhor ensinou, dei brecha, o inimigo entrou e no meu casamento hoje está se desfazendo, eu não tenho paz, Senhor, me ajuda a restaurar isso. Meus filhos, Senhor, eu não instruí da maneira que devia instruir, não dei o exemplo que devia dar, e talvez por causa disso eles se perderam. Me ajuda a trazer eles de volta, me ajude a resgatar. Minha saúde, não cuidei, não fiz exercício, não me alimentei corretamente, hoje estou sofrendo com algumas doenças. Senhor, me ajude, querido, é isso. É simplesmente isso, é ser sincero, é abrir o jogo, porque é só quando eu peço que eu recebo. É isso que ele ensinou. Porque Deus, ele não é intruso. Se você pegar a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Lá em Mateus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar, achareis. Que quem pede, recebe, quem busca, acha. Olha o que Jesus falou, e eu quero resumir aqui, que eu já falei demais. Meu Deus, já passei do horário. Jesus falou assim, olha, que pai que sendo mal, e o seu filho pedir um pedaço de pão, o pai vai lá no jardim, vai pegar uma pedra e vai dar para o filho. Toma aqui, filho, isso aqui é um pão. Fala para mim, que pai que faz isso? Pode ser o maníaco do parque, pode ser o Lázaro. Você acha que ele vai dar um pedaço de pedra para o filho? Se pedir um peixe, que a comida naquela época era pão e peixe, o pai vai pegar uma serpente e falar para o filho: pega essa cobrinha aqui, pode comer ela. O pai pode ser o pior pai do mundo, mas se o filho pedir algo para comer, esse pai mau vai dar algo para o filho comer. E sabe o que Jesus quis dizer isso? Se os pais sendo maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Foi Jesus que falou que Deus é meu Pai. Você entendeu?
Eu tomo posse, eu creio na palavra, a palavra é isso, e eu tomo posse, Ele é meu Pai. Então não tem o que eu peça para o meu Pai que Ele não possa me dar, Ele é meu Pai. E o que funciona com Deus? É barganha? É troca? É hipocrisia? É status? É falsidade? Não, querido, com Deus só funciona uma coisa: sinceridade. Por isso, quando tiver alguma coisa doendo, é só orar. Não desista da oração. Nunca pense que Deus não está ouvindo. Porque como diz o profeta Isaías no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Pelo contrário, Ele está sempre atento à oração de um justo. Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nunca vi um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. São promessas de um Deus que tem compromisso com o que Ele promete. Levíticos diz que Deus nem é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumpre. Eu não tenho que ficar preocupado, eu tenho que descansar, porque quem falou não foi homem, foi Ele. Vamos ficar em pé, eu já falei demais. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, que ela tem entrado no seu coração. Lembrando, querido, que todas as mensagens, elas vão para o YouTube também. Você querendo ouvir essas mensagens novamente, tem lá no YouTube. Tem lá o canal Levi Momesso, você entra lá e você vai estar ouvindo. Amém? Daniel já deu o recado que nós não faremos mais os cultos nas quartas-feiras. Infelizmente, Bauru ele está fora do eixo, né? O Bauru está 25% a mais com índice de contaminação e de morte do que outras cidades. E a prefeita resolveu baixar um decreto e colocar algumas restrições, algumas medidas. E vamos nos submeter às autoridades, querido. Vamos nos submeter às autoridades, que nós, ser cristão, é estar sujeito às autoridades também. Não podemos ser insensatos, né? Temos que ser prudentes. Às vezes confesso para vocês que até um pouco de constrangimento e de vergonha, porque a gente percebe que muitas pessoas, muitas igrejas, né, não estou aqui falando que nós somos melhor do que ninguém, longe disso, mas tem que ter um pouco mais de razoabilidade, de bom senso, né? Parece que, não, aqui está Deus. Não, querido, Deus nos deu inteligência. Se eu estou vendo a cobra e eu for lá e colocar a mão nela, e aí pegar na cobra e ela me morder e eu morrer, não adianta eu orar. A Bíblia diz: pisará serpente, escorpião e não fará coisa alguma. Paulo, lá na ilha de Malta, ele foi fazer uma fogueira, ele foi lá catar uns gravetos. A hora que ele enfiou a mão na lenha lá, tinha uma cobra e ela picou ele. Ele pegou, chacoalhou assim, a cobra caiu no fogo, todo mundo viu, e a cobra era extremamente venenosa. Falou: ele vai morrer, e ele não morreu, e a cobra picou ele. E você pode ser o missionário, o bispo, o apóstolo, o mestre que foi isso, uma cobra picar, você pode morrer. Ai, pastor, mas por quê? Porque uma coisa é você sofrer um acidente. Outra coisa é você, de espontânea vontade, de imprudência, de insensatez, passando por cima de ordens, passando por cima de autoridade, ir lá e desrespeitar algo e ainda achar que não vai acontecer nada. Aí Deus está contra a própria palavra dele. Por isso que lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo veio tentar Jesus, o que Jesus falou para Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ele para o pináculo do templo, falou: pula, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar. E Jesus podia ter pulado, e os anjos iam guardar, mas Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus podia ter transformado a pedra em pão, como o diabo falou: se você é o filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Jesus podia: quer ver, diabo? Está aqui, eu vou mostrar para você como é que é. Não, Jesus falou: não tem que obedecer você. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela vem junto com racionalidade.
Ela vem junto com racionalidade. Não pense você não que o crente ele é irracional. E essa é a fama de muitos evangélicos. Né? Parece que é irracional. Se o pastor falar para ele comer pedra, ele come pedra. Se o pastor falar para ele pular da ponte, se o pastor falar, vende a casa e traz aqui, o abestado vende a casa e traz para ele, vai morar debaixo da ponte. E ele fala, ai Deus mandou eu da casa. Deus não mandou nada, que Deus mandou você amar Ele, amar o próximo, fazer o bem, ajudar, ser sensato, ter bom senso, andar com justiça, ser prudente. É isso que o Evangelho mandou. O resto é balela, é historinha, é pessoas que gostam de manipular. Nós vamos orar agora, e nessa oração, querido, vamos colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Porque é isso que o versículo 6 fala. Filipenses 4, 6. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos. Acabou. É Bíblia. Faça isso e você vai ver que a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração.